toda vez que a gente faz que uma outra pessoa seja o centro do nosso universo, a gente vai ter problema no relacionamento. 99% dos relacionamentos não estão dando certo de quem não tá dando certo ali, por sua responsabilidade, sabe? As pessoas não olham, cara. Você já passou por algo assim, tipo, que você teve que se identificar e perceber que você era a parte que tava sendo, vamos dizer assim, que tava causando os términos, Sim, assim? claro. Há muito tempo atrás, eu conheci uma pessoa que era tudo que eu sempre quis, assim. E eu sou muito exigente, então encontrar alguém que é tudo que eu sempre quis é uma coisa complicada. Daí, quando eu encontrei, eu me agarrei aquilo como, tipo, a água do deserto, entendeu? E aí, eu me entreguei demais pra aquela pessoa, que não tava se entregando na mesma proporção. Então, teve um desequilíbrio ali da entrega, do equilíbrio entre dar e receber. E acabou que eu fiquei obcecada por ele. Eu fazia tudo por ele, eu entregava tudo por ele. A minha vida, tudo que ele fazia me afetava. Então, tipo, se eu tava bem com ele, a minha vida tava boa. Se eu e ele tinha algum conflito e a gente não tava bem, aí a minha vida ia pro chão. E daí eu comecei a me dar por conta que eu tinha responsabilidade por aquilo. Não era ele que era uma pessoa ruim, que estava me tratando daquele jeito e que eu não merecia aquela coisa, porque algo eu devia estar fazendo errado. E daí depois, né, que eu comecei a estudar essas questões, passei a estudar depois, me interessei por esse tema por causa desse relacionamento que terminou. Caraca. Mas terminou porque eu me entreguei demais. Então eu fazia tudo pelo outro, eu era a boazinha, sabe? E ele começou a perder o interesse por mim, porque quando ele me conheceu, ele conheceu uma guria confiante, que tinha a própria vida, que tinha a própria vida interessante, que tinha os seus hobbies, que tinha uma vida à parte de um relacionamento. Quando eu comecei a namorar com ele, eu deixei tudo tudo de lado, abandonei a minha vida pra poder viver em prol dele. Então, quando ele queria sair, eu tava sempre disponível e fazia tudo por ele. Daí aconteceu que ele foi perdendo o interesse, né? Ele falou assim, meu Deus, essa mulher eu tenho aqui na palma da minha mão. Eu posso fazer o que eu quiser com ela, que ela vai aceitar. E daí ele foi perdendo o interesse por mim. E aí o relacionamento terminou. E aí, na época, eu fiquei, nossa, mas o que eu fiz, né? O que eu fiz de errado se eu fiz tudo? Hoje em dia, eu entendo que eu ter feito tudo e ter me deixado em segundo lugar, que foi realmente o que fez ele perder o interesse por mim. Porque depois que isso aconteceu, então eu fui estudar e eu aprendi que o caminho era eu gostar de mim e eu voltar a ser boa sendo eu e depois poder somar com alguém e não querer que a outra pessoa vire o centro do meu universo, né? Que toda vez que a gente faz que uma outra pessoa seja o centro do nosso universo, a gente vai ter problema no relacionamento. Então, a gente tem que gostar, em primeiro lugar, da gente para depois ser um bom par com outra pessoa. Então, quando eu abri mão de quem eu era e da minha vida para viver aquele relacionamento, foi quando ele perdeu o interesse por mim. E foi ali que começou a dar tudo errado. Então, eu acho que a gente sim tem que se doar num relacionamento, mas tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Eu faço por você e você faz por mim, não porque eu tenho que fazer por ti, mas porque a gente quer. Então, eu vou lá e te dou o que eu tenho para te dar e tu me dá o que tu tem para me dar. E a gente caminha ali no equilíbrio, né?